Olá pessoal, todos que acompanham os canais da Feed and Food, aqui ao meu lado, Felipe Serigatti, professor de Economia da FGV, pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV. Felipe, muito obrigado por nos atender, obrigada pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Felipe, eu queria começar você um pouquinho, uma pauta um pouco mais ampla, Vamos lá. falar sobre como que a fragmentação geopolítica Estados Unidos, China, Rússia, com o Ocidente está redesenhando as cadeias globais de valor. Pois é, né? Então, se a gente for voltar um pouco no tempo, lá para os anos 90, até os anos 2000, você tinha o fenômeno aí da globalização com um desenho bem particular, que era, olha, a gente vai buscar fornecedores, matérias-primas, mercados onde tivesse maior eficiência, onde aquela relação custo-benefício fosse mais atraente. Só que, principalmente da pandemia para cá, pandemia, guerra da Ucrânia, agora tarifaço, alguns riscos que não existiam agora estão presentes, que são riscos mais associados a questões geopolíticas, ou seja, não basta apenas ter ali um fornecedor que tem preços competitivos, você precisa ter fornecedores que sejam confiáveis, que sejam estáveis. E aí, naturalmente, isso está fazendo um redesenho no formato, nas ligações das cadeias globais de suprimento. E acaba influenciando também, né, Felipe, em como que a política de juros dos Estados Unidos influencia nas economias emergentes, como o Brasil e agronegócio, e como que a gente pode se prevenir, Felipe? Pois é, olha que curioso isso, né? Então aí vai ter diversos desdobramentos. Um deles é nessa demanda maior ali por fornecedores estáveis, você pode confiar, olha, estabelecer um contrato, você vai conseguir ter acesso àquele produto. O agro brasileiro tem se colocado realmente como esse fornecedor confiável. Ou seja, olha, determinado mercado está precisando de proteína, cara, dá um pulo lá no Brasil, você vai sair com o container cheio. Vai ter que negociar o preço, mas vai sair com o container cheio. Boa notícia. Só que essa incerteza, essas disrupções têm alterado os preços dos produtos. Uma coisa é você buscar o produto num fornecedor que ele é mais barato. Agora, você pode ter um fornecedor que não é necessariamente mais barato, só que ele é mais confiável. Então o preço sobe. Isso tem feito, entre outros efeitos, que os juros dos Estados Unidos, que era para ter caído de maneira bem mais intensa ao longo desse ano, caiu, mas caiu bem menos. Naturalmente, juros dos Estados Unidos mais caro para todo mundo, representa o quê? Um capital mais caro para todas as demais economias, inclusive aqui para a economia brasileira. E esse risco também, existe um risco dessa nova crise de dívida de países em desenvolvimento diante de juros globais mais altos? E como que essa instabilidade política regional afeta o crescimento de longo prazo, Felipe? Pois é, então, e esse é o ponto mais importante, né? Se a gente for olhar para curto prazo, vamos olhar para 2026. Essa conjuntura deve roubar muito o crescimento? Então você tem outros choques, outros fatores que vão condicionar o crescimento de 2026. Quer ver um deles que vai ser importante? Olhando para fora, eleições dos Estados Unidos. Olhando aqui para dentro, óbvio, eleições aqui no Brasil. Mas, como a gente não está privilegiando tanto a eficiência, o potencial de crescimento no longo prazo, este ficou menor. Então não é que assim a gente vai ter uma recessão virando a esquina. Não. Mas, ao invés de a gente crescer 3%, a gente vai crescer 2,5%. E aí fica aquela situação desconfortável. É uma perda que ninguém sente. Por quê? Ora, porque ninguém vai saber qual que seria a outra opção se o mundo tivesse operado com um nível maior de normalidade. Perfeito. Felipe, e a agenda climática pode se tornar um obstáculo ao crescimento econômico em países em desenvolvimento, na sua opinião? Muito depende de como essa agenda for colocada. E aí, vamos lá, tem países que têm utilizado justamente essa agenda como uma medida protecionista. É o que a gente chama de protecionismo ambiental. Pensando no universo agro, que está ligado ali a ciclos biológicos, né? Plantas, os animais. Então, a questão de sustentabilidade, naturalmente, ela é mais presente. De fato, tem gente dentro do setor que enxerga isso como um conjunto de obstáculos. E dependendo como for abordado, é isso mesmo. São regras mais rígidas, procedimentos que até podem aumentar custo de produção. Por outro lado, como essa é uma demanda quase que horizontal entre as sociedades, essas regras, essa agenda também pode gerar oportunidades. Você tem um produto diferenciado, se você tem lá um produto que atende determinados atributos, você consegue acessar um determinado mercado que paga um prêmio para aquele produto.
Então vai depender muito de como essa situação for colocada. Só que o mercado é composto ali por agentes bastante heterogêneos, vai ter tanto gente encarando isso como obstáculo, como outros agentes encarando como oportunidade. E essa oportunidade também, né, Felipe? A gente queria falar um pouquinho também. Qual que é hoje o maior risco econômico global, na sua opinião? Ok, então vamos lá. Se a gente fosse encerrar aqui 2025, qual foi o maior choque? Foi o tarifaço. Então esse atrito comercial dos Estados Unidos, praticamente com o resto do mundo, foi o grande choque. Encerrando 2025, esse choque pareceu menor do que efetivamente foi. Na realidade, pelos números do FMI, qual foi o país que mais perdeu com isso? Ou quais foram os países? Foi o próprio Estados Unidos e os seus principais parceiros comerciais, com grande destaque para o Canadá e para o México. Olhando para 2026, então acho que o tarifaço não é o que mais vai fazer preço. Acho que o que mais vai fazer preço é justamente as eleições dos Estados Unidos. Então temos uma eleição de meio de mandato, então vai renovar uma fração do Congresso norte-americano. E aí, será que o Trump vai conseguir manter sua maioria? E veja que o cenário base é que os republicanos, ou seja, o Donald Trump, perca essa maioria. Aí você vai ter um governo ainda mais travado. Perfeito. Felipe, para fechar, o que o produtor rural, o agronegócio como um todo, deve observar nos próximos meses para entender melhor a economia mundial? Então vamos lá. Vamos começar lá fora. Olhando lá para fora, acho que é a evolução ali das questões associadas ao tarifaço. Ah, não, mas o Trump retirou. É verdade. Mas alguém aqui consegue garantir que isso não possa voltar atrás? Trump é uma figura ali mais impulsiva. Número 2, eleições nos Estados Unidos, tá? Não para presidente, mas para meio de mandato. E terceiro, política monetária, onde que vai ficar, até onde vai descer o juros dos Estados Unidos. Olhando aqui para dentro, para o Brasil, veja só, se eu forçar aqui o pessoal aqui do seu público, e aí, gente, qual foi o grande fator ali econômico que balançou a economia brasileira? Que saiu daqui de dentro? Não teve grandes choques, teve tarifaço, tá, mas aqui dentro mesmo não teve grandes choques. Para ano que vem, a situação é um pouquinho diferente. O grande choque é, a gente já está vendo isso nos preços, taxa de câmbio, taxa de juros futuro, eleições presidenciais. Esse é o grande ponto que todo mundo tem que estar atento, porque é algo relevante e está mudando o preço de diversas variáveis. Perfeito. Pessoal, todos que acompanham os canais da Feed Food, agora eu conversei com Felipe Serigati, professor de Economia da FGV, pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo, tá? E eu que agradeço o convite. Perfeito. Pessoal, todos que acompanham os canais da Feed Food, continuem aqui aguardando as próximas matérias. Feed Food é informação que alimenta o mundo.